Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, continuando as nossas aulas a respeito de ondulatórios, né? Hoje nós vamos ver fenômenos ondulatórios, tá? Então, primeiro, tá, gente? Imagine, por exemplo, tá? Para a gente entender aí a função de onda, imagine que esse ponto Q, ele faz um movimento oscilatório aqui, ó, tá? Então, um movimento harmônico simples. Então, se ele vai fazer um movimento harmônico simples, você vai ter pontos na sua função aqui, tá, gente? Na sua onda, que também vão realizar um movimento harmônico simples. Eles vão ficar oscilando aqui de um ponto para outro, certo? Então, ó, para vocês que já conhecem as fórmulas aí do movimento harmônico simples, fica bem tranquilo para vocês definirem, certo? Então vou pensar aqui no y, tá, gente? Ó, no eixo y. Pensando na fórmula do movimento harmônico simples, o que seria? Seria A cosseno essa daqui é a fórmula do movimento harmônico simples que vocês já viram, tá certo? Se você considerar, tá, gente, vocês olharem para esse ponto P, como eu disse, ele também vai realizar um movimento harmônico simples. O A, pessoal, vai ser a amplitude da onda, tá certo? Lembrando que a amplitude da onda seria essa distância aqui, né? Tá ok? E esse φ0, que a gente falava aí a fase inicial, nós só vamos mudar um pouquinho o nome dele. Fase da onda no momento, tá? Num determinado instante. Tá certo? Então, nós podemos determinar a função de onda com essa fórmula aqui. Vou dar uma resumida aqui, que ela é uma fórmula meio grandinha. Certo? Essa fórmula, tá, gente? A gente chama aí de função de onda, tá bom? Bom, pessoal, vamos entender alguns conceitos aí, alguns fenômenos relacionados aí na ondulatória, tá? Primeiro, é muito comum um exercício falar para vocês a respeito de concordância e oposição de fase. É um conceito bem simples, tá, gente? Concordância seria, por exemplo, eu pegar aqui duas cristas. Então eu falo que o ponto C1 e o ponto C2, eles estão em concordância de fase. Ou então, eu pegar, ó, os dois vales, V1 e o V2. Também eu falo que eles estão em concordância de fase, tá certo? Agora, se eu pegar uma crista e um vale, aí nós vamos falar que eles estão em oposição de fase, tá certo? Pessoal, percebam que quando eu falo aqui esses dois pontos eles estão em concordância de fase, a distância entre eles vai ser lambda. Ou também eu poderia pegar daqui até aqui, ó, dois comprimentos de onda, certo? Então aqui eu tenho um comprimento, se eu tiver dois comprimentos eu também vou ter aí a concordância de fase, ou três comprimentos, enfim. Então, ou seja, concordância de fase ocorre sempre que dois pontos mantêm entre si a distância de um ou mais comprimentos de onda. Tá? Então eu poderia dizer da seguinte maneira, ó, concordância, quando eu tenho aí a concordância de fase, nós vamos ter aí um número de comprimentos de onda, tá? Ó. Coloca esse n aí como um número natural, tá certo? Então, se eu tiver aí um número aí de comprimentos de onda, eu vou ter concordância de fase aí de pontos, tá bom? Oposição de fase. O
que acontece, pessoal? Ó, por exemplo, se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, daqui, vou de vermelho aqui agora, ó. Se eu pegar esses dois pontos aqui, eles estão em oposição de fase. Um é uma crista, o outro aqui é um vale, certo? Qual que é a distância daqui até aqui? A distância daqui até aqui, gente, é meio comprimento de onda, certo? Lambda sobre 2. Então, ou seja, pessoal, para nós termos aí a oposição de fase, eu teria que ter meios comprimentos de onda, tá? Como é que eu vou representar isso daqui? Eu posso fazer assim, ó, ΔX igual a 2n menos 1 vezes meio comprimento de onda. Tá certo? Então, ó, se eu tiver meio, 1,5, tá? Então eu vou ter aí oposição de fase aí. Tá certo? Bom, reflexão e refração de um pulso unidimensional. Pessoal, vamos supor que aqui, ó, essa corda ela esteja amarrada aqui nessa extremidade. E você vem aqui com um pulso incidente. Esse pulso ele vai chegar aqui nessa ponta, ele vai refletir, tá? Aí, ó, ele reflete. Olha o que acontece com ele, ó. Ele vai passar para baixo, tá certo? Então ele vai mudar aí a fase dele, né? Tava para cima, ficou para baixo. Depois que ele refletiu, gente, ele mudou aqui a fase, ele continua se propagando aqui, só que no sentido contrário. É diferente dessa situação. Essa situação, gente, ó, a extremidade da corda, ela tá livre, ela se desloca aqui, ó, por esse cano. Então o que acontece? Esse pulso incidente ele vem, a hora que ele chegar aqui, ele vai erguer aqui essa corda, tá? Como se tivesse uma argola aqui, tá certo? Reflete, ele vai voltar na mesma posição, tá? Então, ou seja, em concordância de fase aqui, ó, com o pulso incidente, certo? Então, corda, se tiver amarrada na extremidade, reflete, tá, gente? E passa para baixo, inverte, tá? E se não tiver amarrada, volta na mesma condição aí, ok? Pessoal, vamos supor que tem uma corda, duas cordas, né? Aliás, amarradas aqui, dado um nó. Eu tenho uma corda mais grossa, estão percebendo aqui, ó, e uma outra corda mais fina, ou seja, nós temos aí cordas com densidades diferentes. E aí, pessoal, ó, se o pulso ele vem propagando aqui, ó, pela corda de menor densidade e ele vai chegar na corda de maior densidade, essa corda de maior densidade ela vai oferecer uma certa resistência. E aí o que acontece? Esse pulso ele vai receber uma força dessa outra corda. Essa corda ela vai refletir uma parte do pulso e uma parte aqui, tá, gente, vai ser refratada, ou seja, vai passar para outra corda. Perceba aqui o tamanho do pulso, tá, gente? Ó, ele era um pulso maior, ele ficou menorzinho a hora que passou para a corda que tem densidade maior, certo? E uma parte foi refletida, ó, inverteu e volta, tá certo? Agora, se a propagação for o contrário, ó, se ela for da corda mais densa para a corda menos densa, aí, gente, o que vai acontecer? Vai ter uma parte vai refratar, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o pulso que estava chegando, né? Velocidade para a esquerda, ele vai passar, vai refratar, vai passar esse pulso para outra corda, tá? E vai ter uma reflexão, certo? Então nesse ponto, gente, vai uma parte da energia do pulso passa e a outra parte reflete, ó. Então você vê que depois que chegaram aqui nesse ponto, você tem aqui dois pulsos, né? Um vai se propagar para a esquerda, outro vai se propagar para a direita.
qual foi a diferença em relação a esse? Que no caso, quando passa da corda mais densa para menos densa, o pulso ele reflete na mesma, em concordância de fase, olha lá. Ó. E quando passa da menos densa para mais densa, ele reflete, só que em oposição de fase. Ó. Ele volta para baixo aqui no caso. Tá certo? Então, essa questão aí de oposição de fase, concordância de fase e oposição, tá, gente? A gente utiliza, inclusive, para explicar esses fenômenos aí. Tá certo? Bom, pessoal, continuando aí, agora nós vamos ver aí a frente de onda e esse princípio aí de Huygens, né? Gente, quando nós temos aqui uma onda bidimensional ou uma onda tridimensional, é difícil para a gente desenhar em um plano, quer dizer, não dá para desenhar aí em apenas um plano. Então nós fazemos um desenho assim, ó. A frente de onda, aqui eu tenho comprimento de onda, então, ou seja, a onda ela estaria assim, ó, certo? Cada linha dessa, por exemplo, seria uma crista. Tá ok? Então a onda ela estaria oscilando dessa maneira aqui. Então a gente representa desse jeito. O raio de onda ele é perpendicular a essas linhas aí. Tá ok? Se for em uma superfície, então eu tenho raio de onda para todas as direções, como se fosse o raio aí da circunferência, certo? E aqui eu tenho os comprimentos de onda. Aqui, gente, poderia dar um exemplo como se você jogasse uma pedra num lago. Você joga a pedra, ela vai formando vários círculos concêntricos, né? No formato aí de onda, tá certo? E aqui nós temos aí os comprimentos de onda aí, tá certo? Aqui um raio tridimensional, uma onda tridimensional, nós podemos representar dessa maneira, com planos, em vez de retas, nós podemos representar com planos. E a mesma coisa, tá, gente? Esse raio da onda perpendicular à superfície aí do plano. Tá certo? Esse princípio, tá, gente, do Huygens, ele diz o seguinte, que você tem uma fonte de onda original, e essa fonte de onda, cada frente de onda, se você pegar um ponto, pode ser fonte de uma nova onda. Então, por exemplo, tá, gente, vamos... daqui a pouco eu vou falar a respeito, tá? Mas vamos supor que eu tenho nesses espaços que tem a bolinha amarela aqui, ó, um buraco, tá? Então, o que acontece? A onda, quando ela chega aqui nesse buraco, a parte que está aqui na frente, ela vai servir como uma nova fonte de ondas aí, tá certo? Que nós vamos chamar as fontes secundárias. E aí, ela vai ficar com ondas formadas aqui assim, ó, tá? Vai ser aqui como se fossem semicircunferências, né? Ó, tá ok? Formadas a partir desse ponto aqui, que seria uma nova fonte de onda aí. Esse daí que é o princípio de Huygens, né? Reflexão de ondas. A gente pode, inclusive, adotar essa ideia aí do princípio, tá, gente? Por quê? Vamos dizer que você tem aí uma onda incidente. Essa onda incidente ela vai bater aqui nesse ponto. Percebam que aqui eu tenho várias frentes de onda aqui, e ela chegando aqui nesse ponto, gente, ela vai refletir. De modo que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais, tá certo? Então, ou seja, cada ponto da frente de onda vai refletir aqui, formando uma nova frente de onda que vai ser deslocada em outro sentido aí, tá certo? Quando nós pensamos em uma superfície como essa,
ondas circulares, e essas ondas elas vão sofrer reflexão. Como eu já falei para vocês, tá, gente? O raio de onda aqui, ó, ele vai para todas as direções aqui, certo? Para cá, para cá. Então o que acontece? Quando ele for bater aqui nessa superfície, cada ponto, por exemplo, o ponto que está vindo para cá, ele vai refletir aqui, formando um mesmo ângulo, certo? O que está vindo para cá vai refletir para cá, formando também um mesmo ângulo de incidência e de reflexão. Então, continua sendo válido aí esse princípio e essa ideia aí da reflexão, tá certo? O ângulo de incidência da onda ser igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Mais um fenômeno, tá, gente? Refração de ondas. Refração de ondas é quando uma onda ela passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, você tinha essas ondas aqui com certo comprimento de onda. Quando ela for passar para um outro meio, ela vai se refratar. Igual a gente já falava com luz, né, gente? A ideia é exatamente a mesma aí, tá certo? Então nós temos aqui um ângulo de incidência, aqui nós temos aqui um ângulo de refração, desculpem. Perceba que o comprimento de onda ele diminuiu, tá certo? Então aqui já está representando que nós estamos passando aqui de um meio mais denso, que seria esse meio 1, para um meio menos denso. Certo? Pessoal, o que acontece? A frequência, ela depende da fonte que emitiu a onda. Então, ou seja, ela não depende dessa situação de refração, nada. Então, a frequência, gente, ela não se altera. Então, eu poderia falar que a frequência do meio 1 é igual à frequência do meio 2. Isso aqui é muito importante, tá, gente, para questões teóricas, tá? A frequência, ela não se altera. Consequentemente, pessoal, ó, o período também não se altera. Por quê? Porque o período é o inverso da frequência. Então, se a frequência não se altera, o período também acaba não se alterando. Se vocês pensarem nessa fórmula aqui, ó, velocidade é comprimento de onda dividido pelo período, eu poderia inverter essa fórmula, fazer assim, ó, período é o comprimento de onda dividido pela velocidade. Como o período ele não se altera, tá, gente? Então eu poderia falar, substituindo essa fórmula, que comprimento de onda do primeiro meio dividido pela velocidade do primeiro meio é igual ao comprimento de onda no segundo meio dividido pela velocidade no segundo meio. Certo? Então eu poderia utilizar isso daqui. Tá certo? Então, uma fórmula que fica aí bastante utilizada, tá, gente, nessa parte de refração de ondas, seria uma fórmula muito parecida com a fórmula que eu passei para vocês na ótica. Estão lembrados? Pessoal, lei de Snell, certo? Nós podemos utilizar essa fórmula para descobrir aqui, ó, velocidade, comprimento de onda, seno dos ângulos, tá? Então nós podemos fazer uma relação entre esses três itens de acordo com essa fórmula aí. Tá ok? Vamos ver um exemplo aí de um exercício? Como é que fica? Pessoal, imaginem essa situação. Exercício 1. Em um trecho raso de uma piscina, propaga-se uma onda com frentes de onda reta. Em certo momento, as frentes de onda chegam a uma região mais profunda da piscina. Gente, ó, uma região mais profunda já é considerado um outro meio, tá certo? Incidindo na interface com um ângulo igual a 30 graus.
Nessa transição, as frentes de onda sofrem um desvio, formando um ângulo de 45 graus em relação à interface. E a onda passa a ter comprimento de onda igual a 1,4 centímetros. E aí ele quer saber qual é a razão entre as velocidades nesses dois meios aí. Tá? O meio mais raso, meio mais profundo. Então a gente tem uma situação desse jeito aqui, gente. Ó. No meio mais raso está formando um ângulo de 30 graus. No meio mais profundo, esse ângulo passou a ser de 45 graus. Certo? Então, quando ele quer saber a razão entre a velocidade, pessoal, eu já poderia utilizar essa fórmula que eu acabei de apresentar para vocês. Seno de I sobre seno de R é igual a V1 sobre V2. Certo? Então, o ângulo de incidência vale 30 graus. Então, ficaria seno de 30. Passou para 45. V1 sobre V2. Pessoal, o que ele quer saber é exatamente essa relação, tá, gente? Ó, a razão entre o mais raso, que é o V1, e o mais profundo, que é o V2. Certo? Então, ó, seno de 30 vale meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos inverter essa fração aqui. Vai ficar V1 sobre V2 é igual a meio vezes 2, raiz de 2. Cancela aqui o 2. Então, V1 sobre V2 vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 4, que vale 2. Certo? Como ele pediu para fazer o raiz de 2 igual a 1,4, pessoal, então vai ficar 1,4 dividido por 2. Então, V1 sobre V2 igual a 0,7. Tá ok? Letra B, pessoal. Qual o comprimento de onda em cada um dos trechos? Um dos trechos ele deu. Tá? Ele deu o comprimento de onda aqui, ó, 1,4 centímetros. Tá certo? Então a onda passou a ter 1,4 centímetros, ou seja, ela passou para o meio mais profundo. Então o comprimento de onda aqui no meio mais profundo é de 1,4 centímetros. O comprimento de onda está aqui, né, gente? Ó, 1,4 centímetros aí. Aí quer saber qual é o comprimento de onda, então, do meio mais raso. Certo? Pessoal, aqui também nós podemos utilizar aquela fórmula para determinar. Então eu tenho comprimento de onda no meio mais raso, eu não tenho, mas no meio mais profundo eu tenho, 1,4. E essa razão, V1 sobre V2, ó, eu tenho também, ó, 0,7. Foi o que eu calculei aqui na letra A, 0,7. Então o comprimento de onda vai ser 0,7 vezes 1,4. Isso daqui vai dar 0,98. Unidades centímetros, né, que foi utilizado. Então, praticamente 1 centímetro, né, gente? Tinha aqui. Certo, pessoal? Então tá aí. Resolvido aí o exercício, tá, gente? Eu simplesmente adotando essas relações aí, tá bom? Pessoal, princípio da superposição. Quando nós temos aqui duas ondas que elas se encontram, elas estão se propagando nesse sentido, tá? O que acontece, pessoal? Quando elas se encontrarem, vai uma subindo em cima da outra. Então eu tenho a hora que elas estão na mesma posição, uma fica em cima da outra, eu vou ter um pulso mais alto. Tá certo? Depois que elas se interagiram,
continuam se propagando da mesma maneira, tá? Então essa daqui ela continua se propagando para a esquerda e essa daqui continua se propagando para a direita. Então ela tem simplesmente ali ó, uma interferência ali só naquele momento, tá certo? Aqui, pessoal, eu tenho dois pulsos, só que eles estão em oposição de fase, né? Um está para cima, o outro está para baixo. Então o que acontece? A hora que eles se encontram, se eles têm a mesma amplitude, eles vão zerar, tá? Então eles zeram e depois eles ressurgem novamente. O que estava para cima, se propagando para a direita, continua para cima, se propagando para a direita, e o que estava para baixo, se propagando para a esquerda, também continua para baixo, com o mesmo sentido. Então nós falamos, tá, gente, que essa interação não altera a propagação do pulso. O pulso continua se propagando da mesma maneira, certo? Aqui, se eu tenho concordância de fase, acontece exatamente igual a esse, tá? Um pulso sobe em cima do outro, a gente vai ter um pulso com uma amplitude maior, tá? E depois eles continuam se propagando aí normalmente. Detalhe, tá, gente? Ó, se esse pulso aqui tem uma amplitude A e esse pulso aqui também tem uma amplitude A, quando eles se encontrarem, eles passarão a ter uma amplitude 2A. Certo? Então se por acaso algum exercício der para vocês valores, tá, gente? É só somar isso daí, tá bom? Pessoal, interferência em uma dimensão. O que acontece, tá, gente? Ó, tem uma onda azul, uma onda vermelha. Aqui, pessoal, essas ondas elas estão na mesma posição. Então, ou seja, ocorre a interferência entre elas. Aqui vamos supor que tinha uma amplitude A, elas passarão a ter uma amplitude 2A, percebam que ela está maior, certo? Aqui 2A para baixo, aqui 2A para cima. Então, ó, quando acontece isso daqui, gente, nós chamamos isso daqui de uma interferência construtiva, certo? Construtiva. E aqui? Você tem uma onda que ela está para cima, outra onda está para baixo, então nós falamos que elas estão em oposição de fase. Uma anula a outra. Olha só o que ficou aqui, gente. 0. Aqui também, ó, uma anula a outra. 0 novamente. Tá certo? E aqui também. Então, ou seja, o que aconteceu com essa onda aí? Né? A vermelha destruiu a azul. E vice-versa. Tá? Então nós falamos que é uma interferência destrutiva. E quando acontece isso daqui, gente, ó, elas não estão nem em concordância nem em oposição de fase. Elas estão em posições diferentes. Pessoal, teria que fazer aqui uma soma de pontos para cada um deles aí, certo? Então, nesse caso, tá, gente, nós chamamos de uma interferência intermediária. Percebam que não houve nem a destruição da onda, nem a construção, vamos dizer assim, né? Tá? Pessoal, e para a gente finalizar por hoje, bom, antes de falar das ondas, né, deixa eu falar só aqui para vocês, ó. Aqui mais uma vez, tá, gente? Eu tenho aqui duas ondas e eu estou fazendo a interferência entre essas duas, certo? Então, ó, somei os pulsos, ficou esse pulso maior, tá certo? Só que uma está se propagando para a direita, a outra está se propagando para a esquerda. Então, o que acontece? Quando andar 1/4 de período, o
que seria um quarto de período, tá, gente? Ó, o período seria daqui até aqui, certo? Isso aqui é o período. O período é para ter a formação de um comprimento de onda. Então, eu falar um quarto de período, ó, seria andar só aqui, ó, o vale chegar até essa posição aqui, ó, que foi o que aconteceu, certo? Então ele andou um quarto de período, ele saiu daqui e veio para cá, tá ok? Olha lá o que aconteceu, gente. Aqui está para cima, aqui está para baixo, então é uma interferência destrutiva. Depois andou mais um quarto de período, voltou a interferência construtiva de novo, mais um quarto de período, voltou a interferência destrutiva. Então o que acontece, tá, gente? Percebam esses pontos que estão aqui, ó. O ponto N, que seria aí no caso aí o nó, ele não tem vibração, certo? Então eles ficam pontos fixos, eles não estão saindo aí da posição, tá certo? Aqui, ó, olha lá, eles não saem dessa posição, ó, percebam aqui, ó, tá sempre aqui, esses pontos N's, né? E o ponto V, gente, ó, ele sai daqui de cima, vem aqui para baixo, volta lá para cima. Então ele tem aqui uma amplitude máxima aí, certo? Então nós dizemos, o ponto N ele permanece sempre na mesma posição e o ponto V ele oscila da amplitude máxima até a amplitude mínima, tá ok? Isso daqui, tá, gente, é o padrão de uma onda estacionária. Onda estacionária é um tema muito importante, tá, gente? Ó, vamos dizer, é uma onda que ela ficaria só assim, ó. Ela vibraria desse momento assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? O nó é um ponto fixo. Ela vai ficar aí só oscilando para cá, certo? Onde o nó ele se torna aí um ponto fixo. O ventre seria o ponto que tem uma amplitude máxima. Vai lá para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, certo? Então aqui seria o ventre, aqui seria o nó, tá certo? Perceba o seguinte, pessoal, a distância para ter uma onda, eu teria que ter uma parte lá para cima, uma parte para baixo, ó. Então isso daqui, ó, é o comprimento de onda. Então, ou seja, o tamanho de um ventre, o tamanho, esse pedaço aqui nós vamos chamar de fuso, certo? Então o tamanho de um fuso seria meio comprimento de onda, tá certo? Então isso daqui, gente, é muito importante para a gente saber